vamos cantar, dar a paz do meu Senhor Jesus, deixar com amor, Deus se torna em nossa vida luz. É tão bom estar. Estamos celebrando um novo mês, o mês de setembro, celebrando a primavera. É vida que nasce, é vida que floresce. Nós também na Eucaristia temos essa graça de celebrar e renovar a nossa vida cristã. Em cada Eucaristia, celebrar e renovar a vida nova que o Senhor ressuscitado nos trouxe. No nosso programa de hoje, temos a grata felicidade de contar com a presença do Frei Joaquim Fonseca. Frei Joaquim Fonseca é mineiro da Gema, é professor, bacharel em música, doutor em teologia, exerce um belo ministério no magistério em 2 faculdades na cidade de Belo Horizonte. Frei Joaquim, obrigado pela sua presença. Enquanto igreja, nós percebemos já há 50 anos toda essa importância que teve na vida da Igreja o Vaticano II com essa proposta de uma renovação e atualização da liturgia. Inclusive, dos documentos desse concílio, uma frase muito célebre, né? A liturgia é a fonte e o ápice da vida cristã. Explique para a gente a compreensão dessa frase fundamental dentro dos documentos conciliares. O primeiro documento do Concílio Vaticano II, por coincidência ou mesmo por necessidade da própria Igreja e de tudo aquilo que foi preparando antes do concílio, se desembocou no primeira Constituição sobre a Sagrada Liturgia, comumente conhecido como Sacrosanto Concílio. No seu número 10, ao invés de falar fonte e cume, é o contrário, a liturgia é cume e fonte de toda a vida da Igreja, ou seja, na liturgia se encontra tudo aquilo que é a vida da Igreja, a vida de fé dos cristãos, homens e mulheres, e ao mesmo tempo é ponto de partida, porque a ação litúrgica, onde se celebra o mistério da Páscoa de Cristo em nós, na comunidade de fé, ela fazendo isso, atendendo a essa memória, esse pedido de Jesus de realizá-lo sempre em memória dele, a comunidade se alimenta na fé, não é? Por isso que já no número 10 da Sacrosanto Concílio diz que a liturgia é cume, ou seja, ponto de chegada e ao mesmo tempo fonte, ponto de partida que ilumina e que alimenta toda a vida da Igreja. Então veja que riqueza. A liturgia como cume, como ponto de chegada e também como fonte. É evidente que a liturgia não se restringe somente à Eucaristia, mas justamente à Eucaristia, onde a maior parte do nosso povo tem a oportunidade de participar. Pediria ao senhor, Frei Joaquim, destacando para a gente a importância do domingo. O domingo como o dia do Senhor, o domingo como a nossa Páscoa semanal. Pois é, toda e qualquer ação litúrgica, às vezes muitas pessoas acham que liturgia é só Eucaristia. A Eucaristia é, por excelência, o sacramento onde os demais e todas as outras ações litúrgicas se convergem para lá, mas todo e qualquer encontro onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, disse Jesus, eu estarei lá no meio deles. Esse encontro de pessoas iluminado pela palavra de Deus, nós dizemos, é uma ação litúrgica. Claro que a Eucaristia é a grande ação litúrgica por excelência. E desde o início das comunidades de fé, desde os tempos apostólicos, logo depois da ressurreição de Jesus, o dia por excelência da Eucaristia é o dia do Senhor, o domingo, o dia que o Cristo ressuscitou, e é o dia que os cristãos, as cristãs se reúnem para fazer a memória da Páscoa dele. Ele que na última ceia, depois de cear com os discípulos pela última vez, ele disse no final de tudo, olha, toda vez que vocês fizerem isso em memória de mim, vocês estarão professando a fé na ressurreição enquanto aguardo a minha nova vinda.
É esse mistério que a igreja continua realizando dia após dia, de uma maneira toda peculiar no domingo, que é o dia do Senhor e, por excelência, o dia da Eucaristia. Por isso, minha irmã e meu irmão, longe de ser uma obrigação, longe de ser um peso, longe de ser um mandamento, como de fato é importante resgatar e valorizar o domingo como o dia do Senhor, o dia da família, o dia da comunidade. Recordo lá em Lucas, quando Jesus vai instituir a Eucaristia, são palavras dele: eu desejei ardentemente celebrar com vocês esta refeição. Então, em cada Eucaristia, é Jesus o anfitrião, é aquele que nos aguarda, é aquele que nos acolhe. Longe de ser obrigação, é um compromisso de fé, é um compromisso de amor. Frei Joaquim, qual seria assim a finalidade da liturgia? A liturgia, na verdade, como nós falamos no começo dessa conversa, se ela é cume e fonte de toda a vida da igreja, a finalidade fundamental dela é a glória de Deus e a nossa santificação. Essa glória de Deus, que é o próprio Deus que nos dá o dom de louvá-lo, porque Deus não precisa de nenhum louvor nosso, mas Ele, na sua infinita bondade, Ele nos dá esse dom de louvá-lo, e a gente fazendo isso na força do Espírito Santo, que é o que dá vida a toda e qualquer ação litúrgica, a gente fazendo isso, iluminado pela própria palavra dEle, nós nos alimentamos dessa celebração, que é alimentando o próprio Cristo vivo em nós, na força do Espírito dele. Então é fundamental a liturgia para o ser humano se reerguer sempre mais, dia após dia, na sua caminhada de fé. Então não basta uma oração individual, que ela é importante, pessoal, mas o encontro da família de Deus, sobretudo no dia do Senhor, no domingo, é primordial para se alimentar enquanto comunidade viva de fé. Então veja que rezar faz bem, rezar é importante, mas nunca esquecer o valor primordial da Eucaristia na nossa vida. As devoções também nos ajudam a crescer na fé, mas nunca trocar a missa por nenhuma outra devoção. Logo mais no segundo bloco, iremos distinguir bem o significado, a riqueza, o valor e a importância da celebração eucarística, que é um ato litúrgico, da adoração eucarística, que é um outro momento também importante, litúrgico na nossa vida. O intervalo é rápido, daqui um minutinho nós retornamos. A beleza da vida, presente no amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Dá-nos teu coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me guiar, Um coração para amar é esse espaço de oração, de reflexão, de aprofundamento das verdades da nossa fé. A nossa Diocese de São João del Rei, na sua Assembleia Diocesana, escolheu 3 prioridades: a família, a juventude e a formação dos leigos. E o nosso programa quer prestar esse serviço também, de formação. E no dia de hoje nós temos a felicidade de contar com o Frei Joaquim Fonseca, que tem um grande carinho pela liturgia. É alguém que reza, que estuda, que aprofunda. E hoje o nosso programa, então, está ajudando-nos a entender melhor a liturgia. E como é bom saber que liturgia, quanto mais a gente lê, mais que aquele gosto, aquele sabor de querer ler mais, aprofundar mais, conhecer mais, para viver melhor. Hoje nós convivemos com situações bastante conflitantes, quer missas pela televisão,
quer momentos de louvores pela televisão e muitas vezes confunde a cabeça, não só dos leigos, mas também dos padres. Frei Joaquim, distingue para a gente a riqueza e o valor da celebração eucarística do momento da adoração eucarística. São duas situações diferentes e que devem ser realizadas em momentos bem distintos e diferentes. Afinal de contas, o primordial é a celebração eucarística em si mesma, como tal. Porque todos os outros atos de piedade que se faz, eles são decorrentes do principal, que é a celebração eucarística, a celebração da missa, né? Então, o culto eucarístico, nas suas diversas possibilidades, sendo mais popular a adoração do Santíssimo, isso é explicitamente descrito no ritual chamado culto eucarístico fora da missa, onde se pede que não se misture as duas coisas. A grande bênção é a própria celebração eucarística, mais propriamente a grande prece de ação de graças ou a prece eucarística da própria missa. Essa prece onde se faz sobre os dons do pão e do vinho que estão sobre o altar e eles se transformam para nós no sacramento do corpo e sangue de Cristo, para que nós, alimentando desse corpo e desse sangue, nesses sinais sacramentais do pão e do vinho, como diz a própria oração eucarística, a gente se torna um só corpo no corpo de Cristo, o corpo eclesial de Cristo no mundo, presença viva de Cristo no mundo. Essa é a grande bênção que Deus nos dá, né? É a prece eucarística que nós realizamos em cada celebração da Eucaristia. Agora, há momentos de devoção eucarística, e o próprio ritual do culto eucarístico fora da missa orienta que se deva fazer em momento bem distinto para não confundir uma coisa da outra e às vezes a pessoa achar que a adoração do Santíssimo é mais importante do que a própria celebração da Eucaristia, o que não é verdade. Tudo tem seu lugar, sua hora, mas deve-se evitar fazer uma bênção do Santíssimo, por exemplo, logo depois da celebração da missa. É contraproducente, porque aí parece que dá a impressão que a bênção do Santíssimo vai ser mais importante do que a própria celebração da Eucaristia. E a bênção do Santíssimo é mais do que nunca um momento de devoção, sabendo que o principal é a celebração da Eucaristia em si, que o que a gente faz depois de adoração e de devoção é decorrente desse momento primordial que é a própria celebração. Então vejam que distinção muito importante precisamos fazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É evidente que a celebração eucarística ela é primordial, ela é essencial no seu momento certo, como também a adoração eucarística no seu momento certo. Isso vale para nós padres, não cometermos esse grave erro, para não confundir também a cabeça dos leigos. E como é importante que vocês, leigos, procurem também conhecer um pouco melhor. A nossa igreja, como mãe, ela é muito sábia. Nós temos esse importante livro, Instrução Geral do Missal Romano. Aqui nós encontramos, passo a passo, item por item, o beabá, de como celebrar bem, de como compreender bem cada momento da celebração eucarística. É bem verdade, se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós não nos aprofundamos, aí vamos muitas vezes levados pelo entusiasmo, pela empolgação. E com muita facilidade, hoje a gente escuta, tal padre é ungido, tal padre não é ungido. Por quê? Porque aquela missa é alegre, a outra missa não é tão alegre como a outra. E o que é pior ainda, erros graves, né? Missa de cura, missa de louvor. Qual missa que não é curativa? Qual missa que não é de louvor? Então é muito importante conhecermos mais, lermos mais,
para não cairmos nesses graves erros. Frei Joaquim, um outro ponto muito polêmico também são os cantos na missa, né? E hoje nós bem sabemos que existe uma inflação de muitos cantos que são cantos bonitos, cantos alegres, mas nada litúrgicos. Também o senhor tem um grande carinho pela música, pela arte sacra, escreveu até um livro, né? Que fala, quem canta? O que cantar na liturgia? Sobre este seu livro, destaque para a gente alguns elementos significativos para orientar os nossos músicos e instrumentistas. O livro, basicamente, trabalha essas duas questões em duas partes. A primeira parte, quem canta, que se refere aos diversos ministérios litúrgico-musicais. Trata um capítulo sobre o ministério do regente, outro sobre o ministério dos cantores, outro dos instrumentistas, outro fala sobre os salmistas, e dedico também um capítulo sobre o canto de quem preside a celebração. No caso da Eucaristia, o padre, né, ou o bispo. A segunda parte do livro, O que Cantar, trabalho a questão teológica, fundamentando assim a função ministerial do canto da música na liturgia. Aquilo que corresponde àquilo que diz o capítulo 6º da Constituição Sacrosanto Concílio, de que falávamos há pouco. Então, nesse capítulo, já começa dizendo, no seu número 112, que o canto e a música são parte integrante da liturgia cristã. E o canto será tanto mais litúrgico, quanto mais ele estiver integrado na ação litúrgica, correspondendo mais propriamente a cada momento em que ele é executado. Depois dá pelo número, outros números que vão seguindo, vai falar que esse canto, ele será ainda mais autêntico se ele corresponder ao tempo do ano litúrgico, que a liturgia também se dá no tempo, e sobretudo no tempo, não é? Depois fala das qualidades do texto, lá no número 121, por exemplo, que fala que o texto deve ser bíblico, litúrgico, tirado das fontes litúrgicas, porque o canto ele é tão importante como qualquer um outro elemento da celebração. Não é um mero enfeite, um ornamento a mais ou alguma coisa que se põe para preencher um vazio que está faltando na liturgia. Não é isso. Ele é parte integrante e necessária, né? E será tanto mais litúrgico quanto mais ele estiver de acordo com a celebração, com o tipo de celebração, com o tempo litúrgico que a gente se encontra, ou a festa, e por aí vai, né? Então, você que gosta de cantar, você que toca nas nossas celebrações, como é importante também, assim, procurar conhecer melhor o que cantar em nossas celebrações. Um canto, ele é tanto mais litúrgico, quanto mais ele estiver, assim, de fato, envolvido no momento a ser celebrado. Uma fundamentação bíblica, jamais esquecendo da beleza e da santidade desta canção dentro da liturgia. Logo, logo nós iremos ter o nosso momento de oração diante de Jesus sacramentado. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. O brilho desta luz que vem do teu olhar encontro o meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento.
Jesus, manso e humilde de coração. Sim, Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos pela tua presença no meio de nós. Te louvamos e agradecemos porque diariamente temos a graça de podermos nos alimentar da tua presença na Eucaristia, da tua presença na tua palavra, da tua presença no meio da Assembleia Litúrgica, na convivência com as irmãs e irmãos. Assim como um dia aquecestes os corações dos discípulos de Emaús, continuai ainda hoje, Senhor Jesus, a passar por nossas vidas, a passar por nossas famílias. Ainda hoje queremos, de fato, compreender melhor as Escrituras para viver melhor o nosso discipulado, o nosso seguimento. Ainda hoje, Senhor Jesus, precisamos de muito aprender a participar das nossas Eucaristias de uma forma plena, de uma forma consciente, de uma forma ativa, de uma forma frutuosa. Queremos neste momento te apresentar todos os nossos sacerdotes que atualizam para nós em cada Eucaristia esta vida nova que nos trouxeste. Também queremos te apresentar, Senhor Jesus, tantas ministras e ministros da Eucaristia que têm um zelo em levar a tua presença aos nossos enfermos, aos nossos idosos acamados. Também queremos te apresentar, Senhor Jesus, todas as pessoas que têm este belo ministério de preparar nossas celebrações, de cuidar, de zelar por nossas liturgias. Que o teu Espírito Santo continue dando a cada uma delas lucidez, discernimento, sabedoria, para que de fato nossas Eucaristias possam ser cada vez mais belas, cada vez mais santas. Também te apresentamos, Senhor Jesus, todos os nossos músicos, os nossos instrumentistas, como eles têm uma importância dentro das nossas celebrações. Dai também a eles a graça da sabedoria, do discernimento, da perseverança nessa arte de ajudar-nos a bem viver, a bem celebrar o mistério pascal. Também, Cristo Jesus, queremos ter presente tantas pessoas que pediram as nossas orações, tantas pessoas que neste momento estão acamadas, estão enfermas, estão em sintonia conosco neste programa Um Coração para Amar. Também queremos te apresentar, Senhor Jesus, os nossos benfeitores, os nossos patrocinadores, que permitam que este programa possa chegar a tantas famílias, a tantos lares. Assim como os discípulos de Emaús, também hoje nós repetimos: fica conosco, Senhor. Alimenta a nossa vida, aquece o nosso coração, seja o nosso parceiro, o nosso companheiro de caminhada. Vamos assim nos preparar para a bênção cantando. Tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois Antigo Testamento deu ao Novo
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos abençoar. Abençoai-nos, Senhor. À vossa frente para vos proteger. Protegei-nos, Senhor. Atrás de vós para vos guardar. Guardai-nos, Senhor. Acima de vós para vos iluminar. Iluminai-nos, Senhor. Dentro de vós para vos fortalecer. Fortalecei-nos, Senhor. E ao vosso lado para vos acompanhar. Acompanhai-nos, Senhor. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus que muito nos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. No programa de hoje, podemos conhecer um pouco mais sobre liturgia. A liturgia que é o cume e a fonte de toda a nossa vida cristã. O domingo por excelência, o dia do Senhor, o dia da família, o dia da comunidade. Cada domingo, a celebração da nossa Páscoa semanal. Você não pode ficar fora desta. Obrigado pela sua presença no encontro de hoje. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito.